YouTube e vamos lá. Bom, se você está chegando agora, se você recebeu algum convite nosso essa semana para participar de uma live, para fazer algum dos nossos treinamentos e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Klinger Senra, sou engenheiro civil, geotécnico e atuo há mais de 12 anos nesse ramo de estabilidade de taludes aplicado a encostas, contenções e barragens de terra. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui no YouTube, faz a sua inscrição. Por quê? Porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, dessa área, e vai começar a trazer para você mais vídeos, vai te indicar mais vídeos que não necessariamente vão ser só meus, mas também de outros professores, outros engenheiros por aqui, tanto com conteúdo mais teórico quanto com conteúdos mais práticos, ok? Então, conto com você, já deixa aqui a sua curtida nesse vídeo, já se inscreve no canal, ok? Joia! Bom, primeiramente, para quem é essa live, para quem são essas nossas aulas aqui semanais? São para engenheiros civis, engenheiros de minas, engenheiros geólogos ambientais e os geólogos propriamente ditos. E eu também gosto de mostrar sempre as oportunidades que nós temos dentro da nossa área, seja da geotecnia, seja da mineração. Beleza? Então vamos lá, primeiramente mostrando essas oportunidades ou quais são os setores que mais têm gerado demanda por serviços no ramo de estabilidade de taludes. Primeiramente, dentro da construção civil. Quando você está fazendo lá um curso de engenharia civil, a gente vê a separação das áreas, construção civil, estruturas, seja metálica, seja em concreto, a gente vê a parte de saneamento básico, engenharia de transportes, geotecnia. Só que se você parar para pensar um pouco, em área de encosta, mais cedo ou mais tarde você vai precisar fazer uma intervenção. Exemplo, um cliente seu comprou um terreno, tem lá uma encosta e ele quer cortar naquele talude porque ele quer aproveitar espaço. É possível? É possível. Ele vai atrás de um engenheiro que vai fazer o quê? Um levantamento e possivelmente uma obra de contenção ou no mínimo um estudo de estabilidade. Agora, e para trabalhar simplesmente ali com serviços envolvendo fundações? Fundações também faz parte da geotecnia, então não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Além disso, mas o que a gente pode citar? Vamos voltar para a parte de taludes. Se você está ali trafegando em uma rodovia e vê um talude, vê lá uma encosta, para se fazer aquele traçado geométrico, para abrir aquela estrada, muitas e muitas vezes nós também precisamos cortar nesses taludes. E daí sai mais o que? Estudos de estabilidade, onde você, seja engenheiro ou geólogo, vai poder prestar esse serviço. E mais, construção civil, infraestrutura, pega agora o agronegócio. Tanto na parte de irrigação, dessedentação para fazendas, mais cedo ou mais tarde você vai ver clientes precisando de quê? De barragens. E uma barragem de terra, ela vai vir a partir de quê? De estudos, de projetos que envolvem compactação, envolvem a questão de enchimento de reservatório e envolvem estabilidade de taludes. Nós temos diversas diretrizes de projeto, nós temos normas que vão tratar de quê? De estabilidade de taludes, aplicados aí a barragens. Beleza, e mais, nessa questão de barragens é só projeto? Onde eu vou poder atuar como engenheiro, como geólogo? Não. E daqui a pouco eu vou te apresentar uma outra prestação de serviço dentro da geotecnia de barragens, onde você também vai precisar trabalhar com estudos de estabilidade. E
para terminar, né, nessa quarta principal atividade ou setor, nós podemos citar a mineração. Desde a abertura de uma cava até um projeto, um estudo de descaracterização de uma barragem, por exemplo, uma barragem alteada montante, você vai precisar passar pela etapa de análises de estabilidade. Agora, será que é todo mundo que sabe fazer uma boa análise de estabilidade, sabe fazer os diferentes tipos de análise? Eu começo falando pela graduação. Fui aluno de graduação de uma das melhores universidades federais do país, fui professor durante quase 10 anos de iniciativa privada também, uma faculdade particular, mas independente se é instituição pública, federal ou privada, nós não temos dentro de um curso de engenharia civil, de geologia, carga horária suficiente para você aprender desde a teoria de estabilidade de taludes, barragens, ver todos os tipos de contenção e as análises de estabilidade aplicadas. Só que tem um pequeno porém nisso aí. Muitas instituições vão tentar fazer o possível, vão colocar lá mini cursos e ainda assim a gente não consegue ver todos esses tipos principais. Que tipos são esses? Vários tipos, a gente já vai ver daqui a pouco, que uma empresa de geotecnia ou mineração já exige que até um estagiário hoje saiba. Rebeca Coelho, Rebeca está aqui com a gente. A Rebeca, se eu não me engano, foi estagiária em BH antes de formar e tem certeza, mais cedo ou mais tarde ela encontrou alguém exigindo conhecimento em análises de estabilidade. Por quê? Porque é o que você vai mais trabalhar, seja para obras de contenções na construção civil, seja para estabilizações, estudos de estabilidade em infraestrutura, projetos de barragens ou voltados aí para mineração. Agora, seguinte, deixa eu te mostrar algumas ofertas de vagas para engenheiros, para geólogos que pediam, adivinha o que? Conhecimento em análises, em softs de estabilidade. Vamos lá, ó. Algumas são mais recentes, outras mais antigas. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Olha só, essa aqui é uma vaga para Red 5, para engenheiro geotécnico, tanto para BH quanto para Curitiba, e dá uma olhada nas principais atividades que essa empresa pedia. O engenheiro geotécnico iria ter que realizar estudos geotécnicos. Aí, entre parênteses, dá uma olhada nisso aqui. Estabilidade, percolação, tensão, deformação e dimensionamentos em geral. O que é estabilidade, percolação e tensão, deformação? É basicamente 3 principais tipos de análises que o profissional que já entra para uma empresa precisa saber fazer. O estabilidade aqui envolve basicamente aquele método de equilíbrio limite, análises determinísticas, que a gente até vê, pelo menos a teoria, lá na graduação. Lá dentro você conseguiu abrir um software A, um software B, ou nem que seja um Excel e calcular um fator de segurança? Nem sempre. Nem sempre, tá? Mas as empresas já exigem isso aqui assim que você entra. Ninguém vai pegar na sua mão depois que você passar em um processo seletivo e vai te ensinar a fazer análise A, B, C ou D. Porque hoje é tudo para ontem e dificilmente você vai ver alguma empresa que tem, né, um profissional lá dentro só para fazer toda essa capacitação. Então, por mais que elas tenham muitos programas de capacitação, o que elas querem? Quem entre já com uma bagagem. Agora, olha só, dentre os requisitos, o que era exigido aqui? Domínio em softwares de análise de estabilidade de taludes, de percolação, de tensão, deformação. Me dá um exemplo, Klinger. Você vai ter aí GeoStudio da Sequent, você vai ter Slide 2 da Rock Science, que são os principais, são os mais usados
no nosso mercado, seja para geotecnia, seja para mineração. Vamos ver mais algumas, bem brevemente. Essa aqui é uma vaga bem mais recente, também para engenheiro geotécnico. E olha o que ela pede, dentre outros requisitos: experiência com softwares de modelagem geotécnica, como Plaxis, GeoStudio, entre outros. Aí eu preciso conhecer os 20 softwares principais aí do mercado? Não necessariamente. Você vai ver que o resultado que um gera, o outro também gera. Slide 2, GeoStudio são softwares de análise de estabilidade. O que você modelar em um, você vai ter que achar de resultado no outro. A diferença, ela é mínima, mais mínima. Só que quanto mais background, quanto mais conhecimento da teoria você tiver para poder aplicar, isso facilita muitas coisas. Não vou enganar, eu vou mostrar para vocês aqui várias ofertas. Agora, o que mais é exigido? Slide 2, Rock Science, GeoStudio, Sequent, e vez ou outra você vai ver algumas empresas exigindo um conhecimento mais voltado para atenção de formação. Quem sabe sai na frente, como o RS2, como o Plaxis, beleza? Dentre as atuações você vai encontrar aqui embaixo: elaborar e revisar cálculos de estabilidade, análises de deformação e parâmetros de resistência, utilizando o que? Softwares específicos de modelagem geotécnica. Esses mesmos que dificilmente a gente acaba vendo hoje na graduação. Vamos ver mais algumas? Bem brevemente aqui, vaga para geotécnico sênior. Pedia o quê? Vamos olhar aqui embaixo, necessário domínio em softwares como... Aí pedia, ArcGIS, AutoCAD. Engenheiro que não sabe AutoCAD hoje, meu amigo, não preocupa em mexer com estabilidade, não. Você vai aprender o básico do básico de AutoCAD e depois você vem. Slide, GeoSlope, GeoStudio. Quando você vê alguma empresa colocando lá softwares, Rock Science, ela está falando dos softwares específicos da Rock Science. Softwares GeoSlope. GeoSlope é a atual Sequent, porque teve aí um processo de compra, venda. Então a gente tem hoje a empresa Sequent, a gente tem a empresa Bentley. A GeoSlope era a antiga empresa que hoje tem o software GeoStudio, só que não é mais a GeoSlope, é Sequent/Bentley, beleza? Dá uma olhada nessa vaga aqui, também para engenheiro geotécnico sênior. Então, você vai reparar que a grande maioria das vagas acaba pedindo uma especialização em geotecnia, em estabilidade, em barragens, mas ainda é um forte requisito saber utilizar softwares específicos de quê? De estabilidade de taludes. Olha lá, utilizar softwares especializados para modelagem e análise geotécnica, equilíbrio limite e elementos finitos. O que é elementos finitos? É uma outra abordagem dentro do nosso estudo, do nosso meio computacional, onde você vai poder trabalhar com análise de percolação, vai poder trabalhar com análise de tensão, deformação, tudo baseado no método de elementos finitos. Bom, olha essa aqui, isso aqui eu recebi por WhatsApp. Estou à procura de engenheiro ou geólogo pleno com experiência em geotecnia. Olha o saláriozinho aqui, salário mais benefícios em torno de 15 mil. Beleza, Nada mal. Conhecimento do software, slide e análise de estabilidades é um diferencial. Quem sabe sai na frente. Olha essa aqui, engenheiro geotécnico júnior ou pleno, tá embaçada, Faixa salarial 8.400 a 9.800, plano de saúde, vale transporte, seguro de vida, ticket de alimentação, mais R$640. Requisitos: dentre eles, a habilidade com softwares GeoSlope e ou Rock Science. Por quê? Porque são os mais utilizados hoje na praça.
Bom, vê comigo agora alguns casos de sucesso, alguns alunos que nós temos por aqui, e essa turma começou do zero, muitos sem saber abrir um software, sem saber fazer uma análise, calcular um fator de segurança, e hoje já estão dentro de boas empresas de geotecnia e de mineração. Todos esses que eu vou te mostrar, você encontra depoimentos aqui no meu canal do YouTube, depoimentos completos, falando sobre toda a trajetória deles, passaram pelo curso Expert e hoje estão atuando na área. Danilo Mouzin, Danilo triplicou o salário quando começou a trabalhar com estabilidade de taludes. Não sabia abrir um software e fazer uma análise de estabilidade. O Guilherme Fostec, o que ele fez? Ingressou na mineração com um salário inicial de R$10.000, depois de quê? Depois de ter passado pelo nosso treinamento também, e ele tinha ainda uma empresa que prestava consultoria, que fazia alguns serviços, e ele falou, ó, cara, depois do curso é que começou a pipocar os serviços, e aí eu tinha que sambar entre a minha empresa, a empresa que eu estava entrando, né? Esse é um problema que a gente passa para frente, você começa a ficar sem tempo para prestar o seu serviço porque a agenda começa a lotar. O Rodrigo Neves, dentro de 30 dias, ele faturou 15 mil reais com 2 serviços. Um era um laudo e outro era análise terceirizada. Um cliente contratou ele, era uma empresa, se não me engano, de construção civil, para fazer as análises de estabilidade que iriam compor um laudo de estabilidade. O Felipe Cardoso estava desempregado, fez o curso com a gente, passou em um processo seletivo, salário inicial R$11.000. Para quem estava desempregado, um salário inicial de 11 mil não é nada mal. E o Renan fez o curso Expert também, foi aluno da nossa primeira turma da pós em estabilidade de taludes, e ele falou o seguinte: professor, eu trabalho com terraplenagem aqui na minha cidade, aqui no sul, e de um tempo para cá a cidade, o município começou a exigir cálculo de fator de segurança no projeto de terraplenagem. Então, só com laudo eu já faturei uns R$10.000 e isso virou uma necessidade. Para trabalhar com terraplenagem, você tem que fazer agora estudo de estabilidade. Eu falo pela minha região, aqui em Minas Gerais. Dificilmente você vai ver isso hoje, né? Um município já exigindo ali um cálculo de estabilidade para uma obra de terraplenagem. Mas isso está cada vez ficando mais comum. Bom, e como é que está a demanda nessa área? Vamos pegar, por exemplo, mineração. Será que tem demanda mesmo ou essa é uma ou outra vaga que você mostrou aí dentro dos últimos 10 anos? Ó, presta atenção no seguinte. Olha o que o setor da mineração vem falando. Ó. Olha só essas reportagens. JF Mineração muda de nome, isso aqui não é relevante, e planeja investir 5,5 bilhões de reais até 2025. Tá. Mas Samarco, ó, Folha de São Paulo. Samarco quer aumentar a produção de minério de ferro em 2025. Revista Mineração, demanda mundial por aço deve aumentar em 2025. Beleza. Se o setor da mineração começa a divulgar que vai aumentar o investimento na área, né, em produção de minério, em explotação, o que você acha que vai acontecer com o investimento em corpo técnico capacitado? Vai junto, vai aumentar junto. É aí que você começa a ver Vale, Samarco, essas principais empresas de mineração, Anglo-América, divulgando vaga para engenheiro, que tem domínio em quê? Estabilidade de taludes e mais. E as empresas que prestam serviços para as mineradoras? Vamos fazer uma lista aqui, ó. A gente pode levantar DF+, Tractebel, mais o que?
Telos Company, direto. A Telos, você entra no LinkedIn, você vai ver a Telos oferecendo vaga. Várias outras fontes geotécnicas. Para quê? Para atuar diretamente com estabilidade de taludes. Para atender demanda da mineração. Beleza. Agora, será que é só a mineração que está em alta? Olha isso aqui, ó. Ano após ano, só muda o endereço, a época do ano, mas a gente tem problema, seja em área urbana ou não, com deslizamento de terra. Agora, o que vem junto com o deslizamento desses? Vem necessidade de monitoramento, vem necessidade de estudo de estabilidade, onde você vai precisar apresentar ali uma obra de contenção, uma obra de estabilização, e aqui você começa a atrelar serviço com serviço. Começa com uma inspeção, depois um laudo técnico, a proposta de um projeto de contenção, a manutenção e assim por diante. Tá? Lembra que o que a gente falou? O agro também está em alta. Olha só, essa aqui é uma barragem, uma das primeiras barragens que a gente projetou por aqui. E o que é um projeto de barragem se não tiver análise de estabilidade? Você vai pegar lá desde o manual da Eletrobras de 2003, o manual do Ministério da Integração em 2002, até a NBR 13028 de barragens na mineração, e vai ver uma lista de análises de estabilidade que são necessárias para você atestar a segurança daquela barragem. Beleza. Só que é só no agronegócio onde esse ramo de geotecnia de barragens que demanda estudos de estabilidade que está em alta? Não. E aí a gente volta para onde? Volta para a mineração. Por quê? O que aconteceu em 2015? Com Fundão. O que aconteceu em 2019? Em Brumadinho, barragem do Córrego do Feijão. O que aconteceu em 2014? Cataguases. O que aconteceu em 2019 para 20 também, na Alemanha, envolvendo barragem, China. Essa série de rupturas vieram para quê? Para mostrar a necessidade cada vez maior de um controle, de um monitoramento mais efetivo. E é aí que nós começamos a ter reformulações de norma, de resoluções da Agência Nacional de Mineração, para quê? Sempre buscando um controle maior que envolva esses estudos de segurança e de estabilidade. Então, não é só no projeto mais. Agora, na parte de uma declaração de estabilidade de uma barragem, você precisa fazer o quê? Uma série de análises de estabilidade. Agora eu quero te mostrar quais são os principais tipos de análises computacionais que nós também abordamos lá dentro do curso Expert, e para você que às vezes não é da área, já vai entender como que acontece, qual que é o beabá desses tipos de análise. Só que antes disso, pode ser que você que está aqui comigo não tenha feito uma boa disciplina de obras de terra, não tenha feito uma disciplina de estabilidade, nem em pós-graduação, e eu não quero que você saia, né, você comece a aprender uma ferramenta sem que você tenha o quê? A bagagem, a teoria de equilíbrio limite, o que é método de Fellenius, o que é método de Bishop, Morgenstern Price, Spence, Sarma. Sem essa base, sem essa fundamentação, nem adianta você abrir um software. Agora, se esse é o seu caso, a gente vai começar resolvendo isso. Eu preparei um e-book sobre introdução à estabilidade de taludes para você que é iniciante, para você que às vezes está lá na construção civil, está lá na área de saneamento, de infraestrutura, mas não tem essa bagagem. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu celular e escanear esse QR Code que está aparecendo na tela e vai poder baixar esse livro de introdução. Você vai ser mandado para uma página só para fazer um cadastro rápido e o livro
o e-book já vai ser disponível para você. Joia? Então, não tem teoria. Não pensa em sair fuçando em software. Você precisa da teoria para começar a fazer as suas análises de estabilidade. Combinado? Beleza. Agora, vamos lá para ver os principais tipos que as empresas estão exigindo de você, né, como um possível colaborador e que o mercado já exige. Para fazer um laudo de estabilidade, para fazer um projeto, o que eu preciso conhecer? Quais são os princípios? Vamos lá. O feijão com arroz são as nossas chamadas análises determinísticas, que eu até chamo aqui, né, de análises simples. Por quê? Porque é o feijão com arroz, é o beabá. Eu vou abrir um software, vou entrar com a geometria, vou entrar com os parâmetros de resistência, configuro para um determinado tipo de busca e aí você vai fazer o quê? Vai ter a resposta de um fator de segurança. Estou lá no GeoStudio, entrei com os materiais, entrei com as camadas, coloquei ali todas as minhas condições de contorno e o que eu faço? Vou definir qual é o método de busca, se é grade raio, se é Google Search, se é entrada e saída, roda o programa. Me cuspiu um fator de segurança de 1,71. O que eu faço com isso? Você vai consultar as diretrizes normativas. Abri o slide 2, configurei os meus materiais, configurei toda a minha região, escolhi o método de busca, Grid Search, Auto Refine, Path Search e assim por diante. Gerou o fator de segurança? Qual que é a interpretação? É isso que separa um técnico apertador de botão do geotécnico que sabe muito bem o que ele está fazendo dentro da ferramenta. Tá, agora ainda dentro dessas análises em equilíbrio limite, as análises determinísticas, existe um tipo que eu gosto muito e ela se aplica para quando você tem uma ruptura que já aconteceu no campo. E eu estou falando aqui das retroanálises. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Para você chegar nessa resposta, nesse fator de segurança e na possível superfície crítica, o que não é o caso aqui, né? Porque não é caso de ruptura. Agora, isso depende de quê? De levantamento topográfico, de sondagens, de ensaios de laboratório muitas vezes, quando você não vai trabalhar simplesmente com as estimativas, né? Por exemplo, SPT, e isso tem um custo e leva tempo. Será que o cliente tem tempo e dinheiro disponível? Há clientes e clientes. Dentro da construção civil, muitas vezes você tem um padrão de cliente. É o seu Zé que acabou de comprar um lote de 50 mil e você fala que só de ensaio de laboratório ele vai ter que gastar mais 20 mil para poder fazer uma contenção. Não é todo cliente que vai pagar, não é todo seu Zé que vai pagar. Agora, dentro da mineração, nós já temos mais bala na agulha para uma boa campanha de investigação. São universos completamente diferentes. Bom, nessa pegada, o que vem a ser uma retroanálise? É quando, a partir de um levantamento lá do campo, onde eu já conheça a superfície de ruptura, então esse é um caso onde a ruptura já ocorreu, nós vamos procurar aquela superfície e aqueles materiais, aqueles parâmetros de resistência que vão me levar a essa ruptura. O que é isso? Fator de segurança igual a unidade. Beleza? Isso é uma análise determinística chamada de retroanálise. E aqui eu trouxe também para você alguns outros exemplos envolvendo agora contenções. Todos esses tipos de análise nós abordamos lá dentro do curso e você está vendo aqui um muro de arrimo, né? Um muro aí de gravidade, concreto ciclópico, onde nem dentro do slide 2, nem dentro do Geo5, nem dentro do GeoStudio, IRCAM, você vai conseguir
dimensionar de cabo a rabo um muro desses simplesmente com todas as verificações. O Geofile até tem lá módulos, né, específicos para isso, mas os mais utilizados, GeoStudio, Slide 2, fazem a verificação que nós chamamos de verificação global, que é verificar ou buscar onde que uma superfície vai começar a montante da contenção e ela vai sair passando pela base do muro. E aqui você vê algumas respostas. Estou lá com 1,65. Isso aqui é legal? Ó, se eu for pegar a NBR 11682 de estabilidade de encostas, a gente vai ver que 1,65 é um fator de segurança muito legal, muito interessante. Agora, e se por acaso eu fizesse um muro de flexão? Mais uma vez simulando uma ruptura passando por baixo do muro. Ó, agora de 1,65 veio para 1,45. Atende ou não atende? Eu, de posse da norma, vou interpretar se isso atende para aquele meu projeto, para aquela minha área, os níveis de segurança, as vidas humanas, bens materiais, ambientais ou não. Você vê agora, para essa mesma encosta, para esse mesmo corte, um solo grampeado. Então, como que eu dimensiono esse solo grampeado? Qual que é o comprimento dos grampos ideal? Qual que é o espaçamento horizontal, vertical? E rodando essa análise, olha aqui que interessante, ó. Cheguei em um fator de segurança que também é interessante para nós perante a norma de solo grampeado, onde basicamente os fatores de segurança mínimos são os mesmos da norma de encostas a 11682. E a gente ainda pode simular também uma cortina atirantada, onde mais uma vez eu preciso interpretar o meu fator de segurança. Joia? Tudo isso aqui é método de equilíbrio limite, análise determinística. Tá. Passando por essa fase das análises em equilíbrio limite, nós também podemos citar as análises de percolação. Qual é a diferença? Agora, eu não mais vou buscar os meus parâmetros de resistência, mas eu preciso de propriedades hidráulicas. Eu preciso conhecer qual é a permeabilidade da minha barragem. Então, qual é a permeabilidade na direção da compactação dessa barragem? Qual é a permeabilidade na direção vertical? E isso, lá dentro dos softwares, você vai trazer como um coeficiente de anisotropia. E essa é uma análise que envolve o método de elementos finitos. A partir de onde você vai refinar sua malha, vai definir qual é o melhor elemento finito a utilizar, qual é a melhor discretização para poder rodar o seu estudo. Beleza. Em momento algum eu entro com algum parâmetro de resistência, porque o motivo, né, ou a finalidade de uma análise de percolação é calcular vazões, pressões, por exemplo, poropressão, e também gradientes hidráulicos, né? Carga total, carga piezométrica, que inclusive eu consigo medir em campo, em um monitoramento e calibrar uma análise dentro do software. Beleza! Quando você junta a análise de percolação com a análise de equilíbrio limite, que é basicamente o que a norma vai te exigir, nós temos as chamadas análises de percolação acopladas, onde primeiro eu rodo a minha percolação e depois eu vou rodar uma análise em equilíbrio limite para buscar aquele fator de segurança. E aí nós vamos ter as diretrizes que vão exigir quais são esses tipos de análise. Beleza. O que você viu comigo aqui até agora são as chamadas análises de percolação em regime permanente, ou seja, modelo
um nível d'água, vou simular a percolação da água por dentro dessa barragem, pode ser por dentro de uma encosta, pode ser por trás de um muro de contenção, e a partir daí eu faço o meu estudo de vazões, né? O meu estudo de percolação com ou não determinação de um fator de segurança. O que vem a ser uma análise de percolação em regime transiente, que é também uma análise exigida para projetos de barragens, para declarações de estabilidade, é verificar qual vai ser a segurança ou a variação na estabilidade, ou mais especificamente no fator de segurança, quando você tem um rebaixamento de reservatório, ou poderia ser o caso também de um enchimento desse reservatório. Você vê aqui a posição da linha piezométrica dentro da barragem após esse rebaixamento. Então, dentro dos softwares, seja Slide 2, seja RS2, seja GeoStudio, você consegue modelar a diferença nas pressões, a diferença em um fator de segurança a partir dessa flutuação do nível d'água ou da linha piezométrica dentro do reservatório. Como é que isso chama? Análise em regime transiente, ou as mais conhecidas análises de rebaixamento rápido, mas também pode ser uma análise de enchimento do reservatório. Beleza! Uma outra verificação exigida para barragens, principalmente, são as análises pseudostáticas ou análises sísmicas. Então, hoje você tem análise pseudostática, você tem análise dinâmica, que já está começando a pegar mais, a engrenar aqui no Brasil por conta de sismos dentro das barragens de mineração principalmente, mas o que ainda é mais utilizado são as análises pseudostáticas, onde você vai atribuir um coeficiente de aceleração da gravidade horizontal e ou vertical e verificar como que isso vai impactar na estabilidade da sua barragem. Análises pseudostáticas. Beleza! Tudo que nós falamos aqui até agora envolve a necessidade de você entrar com um parâmetro basicamente médio. Então eu entro com uma coesão, entro com um ângulo de atrito, talvez uma resistência não drenada, a depender de como que o solo vai se comportar em campo. Eu entro com os meus parâmetros ou as minhas propriedades hidráulicas, como o coeficiente de permeabilidade, como um fator ou coeficiente de anisotropia e assim por diante, né? Vamos falar daqui a pouco de parâmetros de deformabilidade. Só que muitas vezes essa determinação não é simples. Muitas vezes você vai fazer uma análise de estabilidade estimando parâmetros a partir de SPT. É nessas horas que a gente pode trabalhar com a chamada análise de sensibilidade. O que é isso? É basicamente eu falar para o software, o GeoStudio, o Slide, eu estou entrando aqui com uma coesão dessa camada superior de 20 kPa. Só que eu não tenho tanta certeza em relação a esses 20 kPa. Por quê? Porque eu peguei isso aí de literatura, ou eu estimei a partir do meu SPT médio da camada. O que você pode fazer é, em vez de basicamente trabalhar com um valor médio, você trabalha com um intervalo de variação dessa coesão, desse ângulo de atrito, desse peso específico, com a flutuação do nível d'água. Isso é uma análise de sensibilidade. Então, por exemplo, você está vendo aqui um gráfico do Slide 2, onde eu falei o seguinte: a coesão média do meu material ela é 19,5 kPa. Mas simula para mim, o software, qual seria a variação do fator de segurança caso essa coesão fosse 14 até 25 kPa. Porque aí você está pegando valores mais baixos até valores mais altos. A partir de quê? A
partir, por exemplo, do que a literatura vai trazer, ou a partir de valores médios, mínimos e máximos de SPT, de CPTU, de ensaio CPT. Portanto, o software não vai rodar só uma análise com parâmetros médios, ele vai rodar uma série de análises e vai trazer para nós essa variação. Se a sua coesão fosse 14 kPa, o seu fator de segurança seria 1,26. Com o seu valor médio de coesão de 19,5, você está tendo ali um fator de segurança em torno de 1,35. Agora, com o valor máximo que você sugeriu, o seu fator de segurança iria estar aqui em torno de 1,44, 1,45. O que eu faço com essa informação é pegar toda a minha variação de fator de segurança e verificar se isso encaixa ou não no meu projeto, se encaixa ou não naqueles níveis de segurança que eu preciso respeitar para aquela encosta, para aquela contenção. Tranquilo? Quem está comigo aqui, deixa um ok no chat só para eu saber que você está vivo e não me abandonou ainda. Beleza. Isso é uma análise de sensibilidade, quando você tem incertezas, quando você tem poucos parâmetros para trabalhar. Agora vamos para um outro lado, vamos dar um 360 aqui. E quando você tem muita informação disponível, você tem lá boas baterias de ensaio e pode até mesmo fazer um estudo estatístico da coisa. Ou seja, você consegue trabalhar com cálculos de desvio padrão, com cálculos de coeficientes de variação e a partir disso dar um tratamento mais estatístico para a sua análise. Nós podemos fazer isso através das chamadas análises probabilísticas. E aí, você não vai simplesmente ter mais ali uma variação no fator de segurança, mas você consegue calcular um índice de confiabilidade para a sua análise. Lá dentro do curso a gente dá uma descrição, maior para essa parte teórica da probabilidade. Você consegue inclusive determinar um parâmetro que basicamente já é exigido dentro da mineração, que é a probabilidade de falha daquele talude. Então o que o software faz? Ele vai rodar 1.000, 2.000, 10.000 análises com toda a sua variação dos seus dados, coesão, atrito e por aí vai, e vai verificar quantas análises de estabilidade, dentre aquelas 1.000, 10.000, teria um fator de segurança abaixo de 1. Então, ele traz para você essa probabilidade de ruptura ou probabilidade de falha. É uma análise mais elaborada, vai gastar um pouquinho mais, uns segundos a mais ali no seu computador? Só que ela é mais completa. Mas a resposta é sempre melhor do que uma análise simples, determinística ou de sensibilidade? Depende dos seus dados de entrada. Software, independente do que seja, de qual é a finalidade dele, a resposta vai estar sempre atrelada aos dados de entrada. Se você coloca dado porcaria, ele vai te dar resultado porcaria. Faz sentido? Beleza, vamos ver mais um. Análises, tensão, deformação. Então, quando eu te mostrei aquelas vagas para empresas que pediam lá conhecimento de estabilidade, percolação, tensão, deformação, basicamente era sobre todos esses tipos que a gente mostrou aqui. O que é uma análise de tensão deformação? Ela é baseada no método de elementos finitos. Hoje nós já temos outros métodos também, como o método de elementos discretos, que também vão trabalhar com essa filosofia de tensão deformação, só que ainda hoje o mais badalado, o mais exigido é método de elementos finitos. E eu posso trabalhar com essa metodologia de diferentes formas. Desde uma comparação com um fator de segurança determinístico,
a partir do que a gente chama de fator de redução da resistência, onde ele basicamente vai pegar a sua resistência ao cisalhamento do seu material, do seu maciço e vai minorar, vai reduzir até a ruptura, até estudos onde você precise calcular deslocamentos, deformações em uma determinada camada, uma determinada profundidade. Esse aqui é o caso de um talude com uma contenção aqui em solo grampeado. E nós temos aqui 10 metros de altura, então eu estou com a cota 20 aqui embaixo, até a cota 30 aqui no topo. E eu modelei essa análise para determinar os deslocamentos na face do meu paramento vertical, com o solo grampeado. Então a gente consegue verificar os deslocamentos, ó, baixinhos aqui, ó, desde lá de zero, que está na base da minha face, até um deslocamento máximo que está aqui no topo. Então, depois que eu termino de executar, eu vou esperar deslocamentos horizontais nessa faixa aqui, ó, de 13, quase 14 milímetros para 10 metros de altura. Beleza, isso aqui está aceitável para o meu projeto. Agora, dá para verificar isso dentro do software? Dá, você está vendo aqui, deslocamentos horizontais, deslocamentos verticais. A gente tem um módulo só de tensão e deformação lá dentro do Expert, justamente para verificar essa possibilidade para tanto um projeto quanto um laudo. Beleza? Uma fiscalização. Ok. Depois de falar de todos esses tipos de análises, vamos agora falar sobre o curso Expert em softwares de estabilidade de taludes, que é exatamente aplicado a todos esses tipos de análise. Essa é a primeira vez que nós estamos abrindo as inscrições para o curso esse ano, agora em março, né? Mês do consumidor. Não consigo te garantir que com essa oferta dessa semana a gente volta a fazer essa oferta esse ano. Não é demagogia, a gente está aqui com o departamento de pós-graduação, a gente tem os lançamentos do curso Expert, mas na semana que vem, no mês que vem, você consegue adquirir o curso? Consegue, só que não mais com essa oferta. E do que a gente está falando? O que é o curso Expert para início de conversa? Você vai ter módulos de Slide 2, você vai ter módulo de GeoStudio, ambos aplicados a quê? A encostas, a técnicas de estabilização, desde retaludamento, muros de contenção, muro de arrimo, solo grampeado, cortina atirantada e barragens de terra, com todas essas verificações que você viu comigo. Então, desde equilíbrio limite, percolação, tensão, deformação, sensibilidade, análise probabilística e mais. Esse é o principal assunto do curso Expert. Aprender a fazer as análises de estabilidade tanto no GeoStudio quanto no Slide 2. Klinger, não tem a teoria, baixei o seu e-book. Dentro do curso você também tem módulo teórico para nivelar, para te dar embasamento e aí sim você passar para as suas etapas de análise de estabilidade. Você também vai receber um mini curso de RS2, que é aplicado à análise de estabilidade por tensão e deformação. E mais, Klinger, não estou com acesso a uma licença. Onde eu trabalho, a gente tem lá o software, mas em casa não tenho acesso a essa licença. Como que eu faço para aprender? Existe um software gratuito chamado IRCAM, que tem uma interface bem semelhante ao Slide, por exemplo, que você consegue fazer as suas primeiras análises. Beleza? Mas eu não tenho acesso a nenhuma licença. Tem como fazer ainda o curso? Tem, e daqui a pouco a gente já fala mais sobre isso. Você também vai encontrar dentro do Expert módulos de prestações de serviço para você
aprender não só a fazer análise, mas também como que eu cobro por uma análise? Como que eu faço uma proposta para um cliente de uma análise de estabilidade? Como que eu capto um cliente para esse meu serviço de estabilidade de taludes? Isso é basicamente o escopo do nosso curso. Vamos dar uma olhada por dentro da plataforma? Deixa eu pegar com você aqui, ó. Um minutinho. Seguinte, dentro do curso que está hospedado lá na Hotmart, você vai ver os seguintes módulos. Começo por aqui, com uma introdução geral. Aqui um módulo de conceituação teórica, para você que não sabe nem mesmo o que é um fator de segurança, o que é equilíbrio limite, onde que eu aplico. Depois nós começamos com os módulos de slide 2. Configurações iniciais, definições de propriedades, inserção de geometria, o que é método de busca, o que é grid search, o que é auto-refine, o que é Google search. Depois passando por sobrecargas, distribuição de cargas, técnicas de estabilização, onde você vai encontrar um submódulo de dimensionamento de solo grampeado, um outro de cortina atirantada, sensibilidade, análises probabilísticas, excesso de podopressão, análises de percolação aplicadas a barragens, configuração de display, configuração de layout. Depois, o nosso mini curso de RS2, elementos finitos, o módulo de IRCAM, e aí nós começamos na sequência os módulos de GeoStudio. O que o GeoStudio aborda? Slope W, SIP W e Sigma W, ou seja, equilíbrio limite, percolação e tensão, deformação. E aí, basicamente, a gente vai varrer todo aquele passo a passo lá do curso de slide 2. Configurações, traçado de geometria, propriedades, tipo de superfície de pesquisa, técnicas de estabilização, de novo, muros de contenção, solo grampeado, cortina atirantada. E nós também vamos ter aqui os módulos bônus de captação de clientes, as lives, todas as lives do programa Geotechnics desde o início de 2023, quando nós começamos com o programa. Joia? Beleza. Agora, é o seguinte, falamos aqui, né, do módulo de captação de clientes e tá. Como que vai funcionar esse curso? O curso já está gravado para você, não é um curso ao vivo que você vai assistir só se estiver ao vivo comigo. É um curso de 70 horas, você vai ter um certificado de extensão universitário emitido pela Faculdade de Faciência, que é uma instituição credenciada ao MEC. E esse curso vai estar disponível para você por um ano. Então, não é um mês, não é 6 meses, é um ano, 365 dias para você ver, rever as aulas quantas vezes você quiser. Mas e se eu comprar e não gostar? Tem garantia, tem garantia. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem 7 dias para abrir a plataforma, verificar se toda a ementa do curso te atende, não atende, se você está gostando da didática do professor, ou se ele fala mole demais, se ele fala muito rápido. Apesar de hoje você conseguir jogar com a velocidade, mas tem gente que não se identifica com o professor. Não gostou da minha didática, não gostou do material? Sem problema nenhum. Depois da sua aquisição, você tem 7 dias para solicitar o seu reembolso. E eu vou continuar por aqui, gostando de você e mais cedo ou mais tarde te oferecendo mais uma vez a oportunidade de continuar com a gente. Beleza! As aulas não têm uma limitação. Quantas vezes eu posso assistir a aula tal? A minha esposa já fez um curso onde ela só podia assistir no máximo 3 vezes uma aula. Passou das 3 vezes, não podia voltar mais. Aqui, dentro desse 1 ano de acesso, você pode ver e rever quantas vezes você quiser e precisar. E além disso, para o curso Expert, nós temos um grupo
no Telegram, onde a gente também está sempre tirando dúvida, não só comigo, mas com outros alunos que já passaram pelas turmas anteriores, que estão lá pela atual turma, e a gente está sempre tirando essas dúvidas também no Telegram. Dentro da plataforma tem um campo de dúvida, Klinger? Tem, mas se você também quiser tirar não só comigo, mas com outros alunos, pode jogar também dentro do grupo de Telegram. E o curso ainda vai incluir o quê? Material de apoio, material didático, arquivo DXF para você poder importar lá para o Slide 2, lá para o GeoStudio e fazer a sua análise junto comigo. Além de vários artigos, tese, dissertação que a gente está sempre indicando para complementar aquele curso. Tranquilo? Joia? Klinger, estou com dúvida. Manda sua dúvida aqui no chat até agora. Seguinte, como eu falei, essa é uma oferta especial de março. Primeiro semestre, é a primeira vez que a gente está lançando aqui esse curso nessa modalidade e também em 2025, que pode ser a última vez. Não consigo te garantir essa mesma oferta ainda esse ano, mas adquirindo o curso Expert até a sexta-feira, você ainda vai levar de bônus o nosso curso de elaboração de laudos de estabilidade de taludes, que aborda tanto a apresentação de documentos necessários para elaborar um laudo técnico, a exploração da nossa norma que vai falar sobre estabilidade para encostas, para taludes em região urbana, exemplos de termos de referência, um checklist. Qual cidade próxima a minha pode ter um checklist exigindo o que eu preciso colocar nesse laudo? Também aborda a elaboração de seções topográficas para você importar na sua análise, interpretação de ensaios e não só a confecção do laudo de estabilidade, mas também como que você cobra ou como que você elabora uma proposta técnico-comercial. E dentro do curso de elaboração de laudos, você também vai receber modelos em Word, já prontos. São os modelos que eu uso aqui, para você poder editar e fazer o seu laudo de estabilidade e também a sua proposta técnico-comercial. Então, não é um documento em PDF que você recebe, você vai receber em Word para você poder editar. Beleza? Show! Klinger, qual vai ser o investimento? É o seguinte, você encontra hoje o curso sendo ofertado por R$ 1.997 à vista, mas você vai levar R$ 500 de desconto. E aí o curso não vai sair por R$ 1.997, mas ele vai sair por 12 vezes de R$ 154,82 no cartão de crédito. Você pode parcelar isso até 12 vezes, né? Portanto, ou R$ 1.497 à vista. Então, de 1.997 por 1.497. Joia? Beleza. Como que eu faço para me inscrever? Agora é a melhor parte. Deixa eu pegar com você o link da inscrição. Você vai vir para essa página, tá aqui no chat, acabei de colocar. Você vai fazer o seguinte, dá uma olhada na página, todos os entregáveis, os softwares. Klinger, não tem a licença, como é que acontece? É o seguinte, nós somos parceiros da Sequent, que é a empresa do GeoStudio, e os alunos do curso Expert recebem 30 dias de licença dentro do curso. Eu te mostro como que você vai solicitar essa licença do GeoStudio. Qual é um pré-requisito para fazer o curso? Que você tenha acesso a uma licença do Slide 2, porque o Slide 2 não é conosco. O GeoStudio, pela nossa parceria com a Sequent, você vai conseguir 30 dias de licença. Os demais softwares, Slide 2, RS2, você consegue solicitar dentro da própria Rock Science, do site da Rock Science.
eles tiveram algumas mudanças de políticas, nós não garantimos que você vai receber acesso ao site, ao software, tá? A gente garante o GeoStudio pela nossa parceria. Mas se você tem uma empresa, por exemplo, e quer testar esse software, quer poder fazer uma aquisição, a Rock Science tem toda uma política de fornecer 15 dias, se não me engano, de acesso da licença. Beleza? Então, ó, você vai ver todas as informações, não deixa de ler. Você vai clicar aqui, ó, em quero me inscrever, vai ver os valores e você vem aqui, ó, quero garantir a minha vaga com desconto e bônus. Leia as instruções. E aí é o seguinte. Vamos ver as dúvidas. Professor, será emitido nota fiscal? Será emitido nota fiscal. 7 dias após a sua compra já vai ser emitida uma nota fiscal para você. Cláudio Miranda, nesse curso vai abordar solos rochosos? Nós também temos módulos que vão explorar a questão de maciço rochoso, critérios mais voltados aí para maciço rochoso. O foco do curso é em solo, em contenções em solo, em barragens de terra, mas também tem módulos lá específicos que vão tratar de critérios voltados para rocha, para maciço rochoso. Beleza? Gustavo, como vou ter acesso aos softwares? Acabei de falar, tá, Gustavo? Não sei se você pegou a explicação. 30 dias de licença do GeoStudio pela nossa parceria com a Sequent, e em relação aos módulos de slide 2, você precisa ter acesso aos softwares. Nós não fornecemos, tá? Joia! Mais alguma dúvida? Tá comigo aqui no Instagram, você vai comentar a palavra expert e recebe o link de acesso ao curso. Tá comigo no YouTube, estamos aqui no chat com o link e também na descrição do vídeo. Mudando um pouco, após tem turma iniciando por agora, Flávio, manda um direct para mim ou entre em contato com o nosso suporte. Qualquer página vai ter um botão de WhatsApp e aí a gente conversa amanhã, tá? Você vai conversar diretamente com o nosso time comercial. Beleza? Mais alguma dúvida? Espero que você tenha gostado dessa live. E agora é com você. Se você estiver precisando aprender a usar um software, se você estiver precisando aumentar a sua prestação de serviço na geotecnia, se você quiser poder concorrer de igual para igual em uma vaga para geotecnia, para mineração, não tem como sair muito fora disso. Esses softwares são os principais, esses tipos de análise são o que as empresas estão exigindo hoje para engenheiros civis, engenheiros de minas, engenheiros geólogos e geólogos também. Ok? Muito obrigado pela sua participação. Nos vemos do outro lado, dentro do curso Expert. Vai ser um prazer ter você conosco. O nosso suporte, ele está lá, tanto dentro da plataforma, quanto também no Telegram. Adquirir o curso, entra para o grupo de Telegram, tá? Assiste lá as aulas teóricas, se você ainda não tem um embasamento teórico, e aí a gente passa para os módulos de software. Beijo nas crianças, nos vemos na próxima quarta-feira com mais uma live do programa Geotechnics e valeu!